de hoje se trata de Bárbara Pena, uma ativista contra a violência doméstica. Ela é natural de Goiânia, Goiás. O pai dela é atuante na área de direito e com 4 aninhos apenas a Bárbara vem lá de Goiás para vir morar no sul, especificamente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pois bem, a família se estabiliza nesse local e a Bárbara vai crescendo, vai desenvolvendo, até que aos 16 anos a Bárbara acaba engravidando de um cara onde não é divulgado quem é o pai da criança mais velha de Bárbara. Acontece que a família da Bárbara era extremamente tradicional. Ela engravida, vira então uma mãe solteira, o cara não assume merda nenhuma, porque eles são homens para fazer, não são homens para assumir. Esse pai não assume nada. E a Bárbara fica naquela situação complicada, vulnerável, que vocês sabem bem como é. São várias Bárbaras nesse Brasil, várias Bárbaras nesse mundo. Ela conhece via Orkut, que na época era o Orkut, o cara que é chamado João Guatimozin Mogen Neto, que é mais popular falar dele como João Mojin. Mas a Bárbara estava grávida e ele sabia que a Bárbara estava grávida, conversava com a Bárbara, tudo normal. Até que os dois nem tinham assim um relacionamento mesmo, nem nada. Aos 7 meses de gestação, a Bárbara estava então sozinha, não tinha uma roupinha para o bebê dela. E aí a mãe dela, para piorar a situação, expulsa a Bárbara de casa. Então ela fica na rua, ela fica sem eira nem beira, essa mulher ela fica fodida literalmente. E é nesse momento que o João estende a mão para a Bárbara. Ele pega e leva a Bárbara para a casa da mãe dele. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso por alguém, que a verdade seja dita que não. Agora, ele apresentava o João desde muito novinho, aí na fase de infância, ainda para a fase de adolescência, umas atitudes assim bem revoltadas, assim, ele era bem revolto da vida, ele era explosivo, apresentava alguns traços de personalidade um pouco alterados, uma pessoa que precisava de uma atenção, de um tratamento. Para piorar ainda a condição dele, utilizava de substâncias ilícitas. Ele passou a utilizar substâncias ilícitas nesse período aí da adolescência já. O pai do João é um advogado, são pessoas de renome em Porto Alegre, são pessoas bem conhecidas, financeiramente falando, bem estáveis. E a mãe dele fica com a Bárbara ali, ampara a Bárbara, ela é muito bem tratada pela mãe dele, pela mãe do João. E começaram então a comprar as roupinhas, esperando o bebê e tudo. E o João não fica na casa da mãe dele. O João vai para a casa da avó dele, enquanto a Bárbara fica na casa da mãe dele. E depois que eles começam a desenvolver um relacionamento afetivo, isso vai acontecendo aos pouquinhos. Então ele conhece a Bárbara com uma barriga de gestante. Gestante fica um pouquinho inchada geralmente. Ele conhece ela assim, gosta dela assim, se apaixona por ela assim. O fato é que essa criança nasce, que é a Isabela. Então a impressão que passava aí para a Bárbara é que ele era tipo um príncipe encantado realmente, né? O João ele trabalhava numa academia. O João nessa época tinha 19 anos, um gurizão assim. E mesmo ele sendo um gurizão aí com 19 anos, quando a menina nasce, a Isabela, que é a filha dela mais velha, ele registra a menina como filha dele. Inclusive trata como filha dele mesmo, como filha, e para ele é filha dele. Só que as coisas vão mudando, vão modificando, porque a criança nasce, o corpo da mulher vai se restabelecendo. E conforme o corpo da Bárbara, né, voltando ao normal, e ela também super jovem, isso contribui muito para que o corpo volte ao normal mais rapidamente. A Bárbara é muito bonita, uma moça lindíssima. E ele começa a ter muito ciúme da Bárbara, desenvolve uma ciumeira danada. E isso vai começando a incomodar um pouco a Bárbara, porque a Bárbara era uma moça, uma menina bem
vaidosa. Ele quebrava vidro de perfume, não gostava que ela se maquiasse, que ela arrumasse cabelo. Embora, deixar claro aqui, o João também é uma pessoa muito bonita. Ele aparentemente era um rapaz muito bonito, de muita beleza. Formava ali, né, um casal muito bonito. Ele se cuidava, porém ele tinha essa questão da Bárbara, dele querer muito ela para ele, e aquilo, ao passar do tempo, foi gerando um incômodo para a Bárbara. Ele exigia algumas coisas também que causavam estranheza. Ela estava andando na rua e estava vindo contra o caminhar dela um homem, por exemplo. E ela tinha que olhar para baixo, ela não podia olhar para a pessoa, nem olhar para frente, nem nada. Ela tinha que baixar a cabeça, ser totalmente submissa a ele. Visto que os dois se conheceram pelo Orkut, ele também tinha muito medo que ela entrasse nessa rede social. Ele não gostava que ela conversasse com outras pessoas, até que a Bárbara acaba engravidando novamente, dessa vez do João. Nesse período da gestação da Bárbara, esperando o filho dele, que era o João Henrique, as coisas voltaram tudo a ser uma bênção novamente. Ele ficou uma pessoa boa, carinhosa. Agora, o fato era que quando a criança nascia e o corpo dela voltava ao normal, as brigas eram frequentes. E a mesma coisa aconteceu quando o menino nasceu. Porque quando o João Henrique nasce, o corpo da Bárbara volta ao seu estado normal, né? Ela volta a ficar ali com o corpo restabelecido e o ciúme aumenta em dobro. E aí o João vai tendo uma obsessão pela Bárbara ainda maior do que já existia. Os dois começam a brigar e cada vez brigar com mais frequência e com muito mais intensidade. Quando a Bárbara tentava trabalhar, o João fazia um escândalo, tanto com o patrão da Bárbara quanto com as pessoas que trabalhavam com ela. Então ela não conseguia se manter no trabalho. Visto que nada que ela tentava adiantava nesse relacionamento, ela acaba pedindo a separação. Ela não quer mais estar e nem permanecer nesse casamento. Então, quando o menino completa 3 meses de vida somente, 3 meses, o João Henrique tinha 3 meses, a Bárbara desiste total. E aí o que acontece? Como eles estavam morando juntos ali com a mãe dele, fica um acordo entre os dois, né? Nessa separação, a Bárbara ficaria morando com a mãe dele e com o padrasto dele, e ele foi morar com a avó dele novamente. Depois dessa separação, os dois continuam a brigar, gente, a brigar com muita intensidade. Inclusive, a Bárbara vai fazer a denúncia contra o João, porém, quando ela vai fazer a denúncia, ela é desencorajada pelos familiares do João. E aí, isso é bem complicado, porque eles brigam intensamente e depois, dia 7 de novembro de 2013, o João começa a dizer assim para ela: eu quero ver as crianças, eu queria ficar um pouquinho com as crianças. Nesse dia, a avó dele tinha ido viajar, alguma coisa assim. Nesse desenrolar da história, até nessa noite, o João tinha aí 22 anos e a Bárbara apenas 19 anos. Aí ela chega lá no apartamento, ela dá banho nas crianças, ela dá janta, tudo certinho, e leva as crianças até pra cama, liga a TV e fica ali vendo desenho com as crianças até as crianças dormirem. E o fato é que as crianças dormem. E aí que começa o negócio triste. Tem 2 versões nesse caso, a versão da Bárbara e a versão do João. Eu vou contar para vocês primeiro a versão do João. Primeiro que ele tem poucas lembranças sobre isso, porque ele tinha utilizado de substância ilícita. Mas segundo a versão dele, ele entra no apartamento, vai ao banheiro. Ao sair do banheiro, a Bárbara briga com ele porque ela teria visto alguma coisa no computador dele. E nisso, nessa discussão que se desenvolve, ela pega o monitor do computador e joga contra o João. O João vai se defender, acaba dando um pescoção nela, essa é a palavra que ele utiliza, um pescoção. Isso é bastante falado aqui no Sul, assim mesmo, é um pescoção, que na verdade é quase um mata-leão, assim, sabe? Ela fica desacordada, deitada em cima de um sofá-cama. Ela desacordada, ele pega e coloca fogo no travesseiro que ela estava ali. Ele senta, não se recorda de muita coisa,
e quando ele vê uma fumaça, um fogo, ele vê ela passando, correndo e se jogando pela janela do terceiro andar. A versão da Bárbara é o seguinte: ela havia feito todas as atividades com as crianças, como eu falei para vocês, acaba pegando no sono junto com as crianças e acorda sendo já agredida e muito agredida pelo João. Ele pega, dá um mata-leão nela ali e ela fica desacordada nesse bicama e ela meio assim fora de si, né, que ela fica desacordada. Ela sente cheiro de álcool e fumaça. Quando ela levanta, ele começa a jogar ela contra o fogo, porque já estava pegando fogo em tudo. Pegou fogo no apartamento. E ele começa a jogar ela em cima desse fogo. Ela, naquela situação, desesperada, vai até uma janela que ela lembrou que tinha ali no apartamento que dava para a parte de fora. E isso era bem tarde da noite, assim. E aí os vizinhos ouvem aquela discussão, tudo, mas não dão importância, porque já era costumeiro de ouvir eles brigar. Ela corre para a janela e para pedir socorro. E no que ela vai pedir socorro, ele arremessa ela lá embaixo do terceiro andar. O fato é que pega fogo no apartamento todo. Essa mulher tá lá no chão, jogada, ainda pegando fogo no corpo dela. Ela quebra os 2 tornozelos, parte do fêmur entra na bacia, o corpo incendiado. Ela meio que desacordada, mas ela acaba acordando novamente. Tem várias fraturas, mal aguenta falar e ela começa a gritar pelos filhos. Meus filhos, socorre meus filhos. E naquele desespero, o João já vem chegando, se justificando que ela tinha se jogado do terceiro andar, que ela era um monte de coisa, esse cara chamava pra ela, um monte, e já justificando ali pra galera alguma coisa. Um senhor de idade de 70 e poucos anos, o seu Enio, vendo que ela gritava muito pelo filho, tenta subir pra socorrer as crianças que estavam no apartamento. E nisso que ele sobe, já ele é intoxicado ali pela fumaça. Infelizmente, veio a óbito tentando socorrer as 2 crianças. O corpo de bombeiros chega até o local, mas infelizmente as crianças... Gente, é muito triste isso, sabe? As crianças, elas não aguentaram, as crianças faleceram de um jeito muito cruel, assim, muito cruel. Na ambulância, eles colocam tanto a Bárbara na ambulância, quanto o João junto na mesma ambulância. Segundo a Bárbara diz que na ambulância ela já não conseguia mais falar. Vocês imaginam se ela estava toda quebrada. 40% do corpo dela foi queimado e ele olhava para ela meio que com um olhar de deboche. Lá no hospital, ela é encaminhada então para emergência, depois para UTI, e ele sofreu só uma queimadura na mão. Depois ele é liberado para prestar depoimento para a polícia. Ao ser interrogado pela polícia, ele diz que ele não lembra do que aconteceu, que ele não tem muitas lembranças, porque ele havia utilizado de substância ilícita, que ele estava muito louco mesmo, muito louco, e que ele não lembrava muito do que ocorreu. E aí ele dá essa versão que eu contei para vocês aqui. A partir do momento que a Bárbara dá entrada no hospital, o tratamento dela, gente, assim, é intenso. Pouca chance de vida, muito pouca chance de sobreviver. E os médicos fizeram todo o possível para que a Bárbara sobrevivesse. Ela ficou 38 dias desacordada. Ela sofreu 3 paradas cardíacas, fora o estado totalmente desumano que ela se encontrava. Então ela tinha muita dor mesmo. Para vocês terem uma base, queimou muito assim a parte do pescoço, o braço, parte da cabeça também, aqui dela queimou tudo. Ela perdeu o cabelo, queimou total. A condição dela era de 30% de chance de vida. Fora os órgãos que foram comprometidos, 40% do corpo desfigurado, queimado, várias queimaduras. E o pior de tudo estava por vir, porque quando ela acorda, ela ainda tem a esperança
de encontrar com os filhos dela, porque ela não sabia o que tinha acontecido com os filhos dela. A equipe médica se juntou, foram até o quarto e daí então noticiaram para ela que havia perdido os filhos, infelizmente, naquela noite. O que ela fazia era só chorar e dizer não acredito, porque até para falar a Bárbara demorou um pouco, então foi muito trauma para a Bárbara, tanto físico quanto psicológico, enfim. Ela, depois de tudo, ela consegue ainda prestar do jeito dela, né, o depoimento, a versão dela do que aconteceu naquela noite. Daí a mídia, ela foi muito em cima do que aconteceu, porque realmente envolvia 2 crianças, envolvia um crime de feminicídio, uma violência extremamente cruel. O João, para vocês verem como repercutiu o caso da Bárbara, que o João ficou preso 6 anos até o julgamento. Quer dizer, geralmente não leva esse tempo todo. E em 2013, o pai dele conseguiu uma transferência do João da penitenciária que ele estava para uma outra instituição prisional que fica em Charqueadas. Era uma garantia de vida para o João. Ele tinha então os advogados de defesa que acabaram desistindo do caso. O pai do João entra na defensoria pública e ele consegue uma advogada específica que era do gosto dele, a ficar à frente do caso do João. E essa defesa, essa advogada, ela alega o seguinte, que a Bárbara, ela sabia do transtorno de personalidade do João, que o João tinha um transtorno de personalidade, era do conhecimento dela do quanto que o João utilizava de substância ilícita, que o João não estava consciente na hora da situação. Ela colocou as crianças em risco, levando as crianças para lá, porque ela sabia da condição que ele se encontrava. Ou seja, eles começam a colocar meio que a culpa do que havia ocorrido em cima da Bárbara, ou que ela não era tão vítima assim. A família dele meio que começa a falar que ele foi muito bom enquanto favorecia ela, quando ela não tinha ninguém, o quanto que ele ajudou ela, tudo, e que depois ela queria se esquivar, ou seja, por um período ele foi muito bom, daí depois ele já não era tão bom, ou que ela tenha se aproveitado da condição da família para se beneficiar, para ver mais o lado dela. Então depois de um tempo ela meio que queria vazar do negócio, mais ou menos assim. E essas questões, gente, elas vão se intensificando ao longo da história, porque daí o pai dele vai muito pra cima, ele pega firme mesmo, né? Até porque também ele era advogado. Começa a falar muito sobre essa questão da parte financeira e tudo, a levantar essas coisas, e a Bárbara se sente ameaçada pelo pai do João e acaba até registrando o boletim de ocorrência contra ele. Agora, veja bem, quando a Bárbara saiu do hospital, entenda que ela precisava de muitas coisas, assim, muitas coisas para o tratamento. São cirurgias que às vezes leva a vida inteira a pessoa ficar fazendo cirurgia. Para quem passa por um trauma desse, né, da questão do fogo, da pele, tecido, né? Fora que ela precisava usar órtese para poder andar, aquilo ali machucava, tratamento, tudo. E a Bárbara, ela vai procurar a mãe do João para verificar se ela teria como ajudar ela a fazer essas cirurgias para que ela tivesse um pouco mais de qualidade de vida. E isso tudo, posteriormente, é usado contra a Bárbara. Inclusive, o pai dele vai alegar: não, ela procura minha ex-mulher para poder fazer cirurgia, para poder se tratar, então o que ela faz é meio estranho. Isso tudo vai pesando, gente, no caso que vai vir a ser julgado. Isso tudo vai pesando. A Bárbara também vai para as ruas, ela começa a fazer manifestações, passeatas, para que nenhuma mulher mais passe o que ela passou. E lembrando uma coisa que eu esqueci de dizer agora, para vocês terem noção do quanto essa guria ficou, que ela chegou a perder a orelha, tá? E o olho dela ficou muito comprometido. Ela usava prótese, fita, né? Fita de mega para poder cobrir. Assim, acabou totalmente com a vida dela. E aí ele alegava essas coisas, né, de que ela procurava a família aí para se beneficiar de alguma forma. Quando ela levanta essa bandeira contra a violência doméstica, dando as mulheres para que não passem mais por isso, a mídia foi também
sabe? Mostrando o lado dela, mostrando tudo que ela passou, e isso foi encurralando cada vez mais a questão do João. Ficou difícil para a defesa dele conseguir alguma coisa quanto a isso. No ano de 2015 acontece a oitiva, e a oitiva é assim, ela, quando eles coletam, né, o depoimento de um e de outro, de ambas as partes, e elas chegam ao consenso comum, não se entende direito, eles fazem essa oitiva. E aí eles fazem isso, nesse caso, que é o da Bárbara e do João, e é onde os dois vão ficar frente a frente pela primeira vez. Ela é alertada que ela não precisava passar por isso, que ela não precisava ficar na frente dele e tal, mas ela faz questão de se colocar na frente dele, justamente para provar para ele, né, de que ela ficou viva e que ela sobreviveu, que ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria fazer com ela. E ela chega lá, gente, dá o depoimento dela e choca todo mundo, porque o estado que ela estava, né, ela estava num estado bem chocante mesmo. Ela vai tirando o lenço, as pessoas vão vendo o estado dela. Eu acredito que nem ele acreditava, imaginava que ela estava de tal forma. E todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, da própria situação dela, contribuiu muito para que ela fosse vista. Um exemplo, digamos assim, para que outras mulheres não fizessem o mesmo. Ou seja, não voltasse com alguém que a mulher se separou, não ficar com um cara violento, e acaba sendo vereadora da cidade de Porto Alegre. Ela é intitulada como ativista, uma representação das mulheres que sofrem violência doméstica. Sendo que ela é vereadora, o pai dele também argumenta com isso, que é assim, ela tá utilizando disso para se envolver na política, para se infiltrar na política, para ganhar dinheiro com isso, com essa tragédia. Então, será que ele é tão culpado assim? Será que... Tá entendendo? Porque aí ficou assim, se ela se jogou da janela ou ele que jogou, não dá pra saber, né? Por via de fato, não dá pra saber. Por que não dá pra saber? Porque ninguém disse, eu vi ela se jogando pela janela, ou eu vi ele jogando ela pela janela. Não teve isso, então ficou aquela questão assim. Claro que ela é uma vítima, isso é óbvio, não precisa nem eu dizer aqui, vocês sabem que ela é uma vítima, mas que ficou aquela questão, o que de fato aconteceu, meio dito pelo não dito. E lá no período ainda onde ela estava no hospital, a Bárbara acaba conhecendo um moço, né, que é o atual marido dela, pelo que eu sei ainda é casada. Se eu estiver errada, alguém souber, me corrijam aqui no comentário. Mas ela conheceu esse cara ainda lá no hospital, ele era a câmera de imprensa, e aí lá no hospital ele vai cobrir ali a história dela, que tinha pouca chance de vida, o que ocorreu e tal, e ele acaba gostando dela, os dois acabam desenvolvendo um relacionamento, eles até participam do programa do Faro, é feito o casamento deles lá, uma surpresa pra Bárbara, tudo, mas aí isso também é algo que vai pesar lá no julgamento, porque isso também vai ser dito, que ela estava tocando a vida dela, as pessoas acabam comentando isso também, ela sofreu tanto, mas tá aí agora, ó, casou de novo, e a Bárbara inclusive tem uma outra criança, ela engravida novamente, tem uma menina, então tudo isso é motivo de boato. Então tem pessoas sim que falam sobre isso, que seguem a mesma linha de pensamento do pai do João, que ela se aproveita da situação para ser uma ativista, aproveita da situação para entrar na política. Tudo isso é levantado, tudo isso é questionado, tudo isso é dito. Resumidamente, para vocês entenderem, então, a mãe do João e o pai do João vão fazer de tudo, né, para que esse filho não tenha uma pena alta. Eles ainda acreditavam no filho, no potencial desse cara, desse guri. Também ele muito novo, tudo, aquela coisa nada. Tem a parte dela, então assim, ela sempre sozinha, sempre sem a família dela, uma moça, uma história de vida terrível, difícil. E aí vem o julgamento. O julgamento ocorre no dia 4 de setembro de 2019, onde o João
Guatimozin Mogen Neto foi julgado. Ele tinha por algumas pessoas que poderiam relatar o apoio quanto a quem ele era. O João, da versão dele, que ele já havia dado, por vezes sempre dizendo que ele não sabe, não lembra, que ele deu branco, não sei. Mas aí, gente, tem o jurado, a defesa do João, fortemente sobre a questão da substância ilícita, do uso, da questão do problema de personalidade que ele dizem que ele tem, que isso é comprovado, desse transtorno de personalidade, parará, e aí não tem jeito, porque a Bárbara vai se mostrar como ela está, ela vai se mostrar como ela estava, ela vai ser mostrado também a foto das crianças, como ficou na tragédia. E aquilo ali começou a impactar quem estava assistindo, né, quem era o jurado. As pessoas não conseguiram se controlar porque eram imagens muito fortes. O juiz manda esses jurados saírem, irem para uma outra sala, porque não tinha condições de continuar naquele momento, naquele estado. Porém, ele foi condenado pelos jurados na capital. A pena aplicada é de 28 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. O réu não poderá recorrer em liberdade e permanece no presídio de Charqueadas. O acusado foi inocentado pela morte do vizinho, que faleceu tentando auxiliar as vítimas. Jurados declararam ainda a semi-imputabilidade do réu em relação aos crimes de homicídio contra as crianças. A sentença foi proferida pelo juiz Paulo Augusto Oliveira Irion após 2 dias de julgamento na terceira vara do júri do Fórum Central de Porto Alegre. O réu foi acusado pela tentativa de matar a ex-parceira, Bárbara Pena de Moraes Souza, pela morte dos 2 filhos dela, um em comum. E tem uma entrevista que ele presta pro Cabrini, aquele deus do jornalismo. Ele faz a mesma coisa. Ele não lembra. A gente vê que ele tem até uma dificuldade para falar. Na entrevista, o Cabrini pergunta várias vezes e a resposta não sai, então ele tem uma dificuldade de se expressar. Isso é visível ali. No começo, sem chorar, ou se arrepender e tal, nada. Mas quando, em certa altura, a gente percebe que ele bem normal, ele não é. Porque ele não fala, ele não tenta nada, ele não tenta nem se defender. Ele não articula muito com o Cabrini. Até que o Cabrini vai conversando, desenrolando aí a conversa com ele, que é um pouco difícil. Às vezes o Cabrini pergunta de novo a mesma coisa para ver se ele responde e tal, mas ele diz não lembrar, que ele era um gurizão, que ele se arrepende, porque na época ele não tinha cabeça, e que ele ainda amava a Bárbara e que tinha feito inclusive uma carta para ela pedindo perdão sobre a questão das crianças, de como ele foi para ela, tudo. E aí a Bárbara acaba não perdoando, afinal, né, não é fácil, né? Ela perdeu 2 filhos e fora a questão de como ela ficou. E aí esse momento, quando o Cabrini vai dizendo que ela não perdoou ele, aí a gente vê que ele chora, se emociona bastante na questão dos filhos e tudo, mas percebe-se ali que ele tem alguma dificuldade sim de falar. É nesse momento que ele demonstra aí alguma sensibilidade, digamos. Porém, depois sai um vídeo dele no presídio onde ele diz que ama ela. E ela entende isso como um tom ameaçador pela cara de deboche dele. Também ela tem muito medo que esse cara saia da prisão, ela tem pavor, ela tem desespero. A Bárbara, ela é um símbolo de luta. Até agora ela soma mais de 230 cirurgias plásticas. Ela saiu candidata a deputada estadual e, pelo que eu sei, ela não assumiu a cadeira. O fato é que ficou muito difícil para ela recomeçar tudo de novo. Ela tem muitas limitações, dores. Ela tem uma imensa tristeza por ter perdido os filhos. A gente observa a vulnerabilidade da mulher, né? O quanto a mulher sofre nessa questão da gestação, o quanto isso é importante destacar. A gestação na adolescência não é fácil. Se os pais também que entendam, porque
É muito fácil jogar um filho na rua, mas orientá-lo ele é mais difícil, né? Preste atenção nesses casos para que não ocorra com nenhuma de nós, que não ocorra com nenhuma de vocês, comigo, com ninguém. Eu gostaria muito que não houvesse mais esses casos, que as mulheres abrissem os olhos, que a gente não tenha mais casos para contar, porque temos muitas Marianas, Jéssicas, Lorenzas, Bárbaras, Luma, são várias. As que a gente conta aqui parecem até personagens de um filme de terror, mas acredite, tudo isso é um caso real. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês me deem um like, comente aqui nesse vídeo, isso ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo para muito mais pessoas aqui dentro da plataforma. E convido também que ainda não é inscrito, se inscreva nesse humilde canal. E eu vou ficando por aqui. Te espero até o próximo vídeo. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.